Amigos, iniciaremos hoje o programa Metacognição e Aprendizagem Acelerada. Começaremos agora a entender o processo cognitivo para assimilar a aprendizagem. O que é metacognição? Metacognição é a forma como você empreende todo o funcionamento cerebral através do conhecimento, aprendizagem e aquisição de conhecimento. E como é que processa tudo isso para a aplicação da aprendizagem acelerada? É muito simples. O processo de apreensão da leitura é sobrevoo, zoom e alvo. Você precisa dessa tríade de comportamento cognitivo. Você dá o sobrevoo, dá o zoom e depois dá o alvo. O grande mal que acomete a humanidade é que eles não conseguem sair do sobrevoo. Existe uma tagarelice interior, um gap de desconcentração em estado latente, integral, full time. Esse que é o grande problema. E nós temos agora que entender, principalmente, que o hipocampo, onde estão seus mapas mentais, onde está toda a sua fonte de conhecimento, na memória de curto, médio e longo prazo, como que funciona, como vai funcionar esse processo. Primeiro você tem que se dar conta que toda a atenção que você vai dar, há uma correlação entre a eficiência, a eficácia dessa atenção com a capacidade de você dar atenção à sua atenção durante o dia, no dia a dia da sua vida. Você dá atenção à sua atenção? A atenção à sua atenção é o que você sente, é o que você pensa. Quais são os sentimentos que afloram? Como você processa informações mediante a tudo que está à sua volta? A quando o mundo se defronta à sua frente com obstáculos, desafios e você vira confronto? Como você processa informações no ambiente? Qual a perspectiva que você tem diante de um ambiente, na observação de um sistema? O que tem de pior nele ou o que você pode tirar de melhor? Você está na ilha da merda ou ilha da fantasia? Pula para a ilha da fantasia se você quer ter saúde, dinheiro e felicidade. Ok? Esses caras aí da internet aí que estão tomando dinheiro aí de uma turma muito grande aí, isso papo furado. Vamos esquecer isso. Fiquei uma semana no hotel fazendo curso de leitura dinâmica nos anos 80, no final dos anos 80, e brincadeira, eu li o Diário de um Mago do Paulo Coelho em 2 horas, e é horrível, porque o processo de adaptação, assimilação e equilíbrio é totalmente inoperante. Então esses caras que estão falando, prometendo besteira e tomando dinheiro de otário na internet, tenham cuidado, eles deviam fazer pelo menos uma faculdade de neuropsicologia. O processo do hipocampo é muito sério, porque existem matizes emocionais. E cada área dessas 6 milhões de mapas mentais que decorrem das suas experiências de vida, da forma como você observou o comportamento alheio, como você teve aquisição de conhecimentos, como você absorveu esse conhecimento na escola, todo esse processo é muito complexo, tá? Porque você tem que entender o quanto que o seu gene, num contexto e no confronto entre o gene e o ambiente, quanto que o seu gene, ele determina agora que ele vai fazer do ambiente a melhor oportunidade de crescimento. Seus mapas mentais, eles estão recheados daquilo que você absorveu, aprendeu do evento, da experiência. Como você consegue entender isso? É o que é primordial agora para você ter uma competência cognitiva e aprender rápido, uma aprendizagem acelerada, mas todo o processo de curto, médio e longo prazo tem que ser respeitado. Papo furado desses caras que estão falando na internet aí de leitura neuroassociativa, fotoleitura, que você vai ler um livro em 1 hora numa biblioteca, não precisa comprar o livro e vai sair dali mais feliz,
mais potente intelectualmente? Mentira. Você vai ler uma história lá, a história não interessa, não vai fazer você ter cognição desenvolvida. Para de ler historinha, para de ler ficção, vai ver ficção no cinema, com a namorada ou com a esposa. Esquece que você vai ler um livro que existe inferências técnicas abstratas, elaboradas, complexas, com toda uma sistematologia voltada para um monte de sínteses e teses que corroboram para ele chegar àquele apostolado, e você em 2 minutos vai aprender aquilo, meu amigo. Esquece. Cuidado com esses mentirosos de plantão. Você precisa entender que existe um funil cognitivo, que na sua testa aí é o córtex pré-frontal. Todo o processo de consciência está na sua frente, conectado ao hipotálamo, que é o seu sensor do que você vai dar atenção e a forma como você processa os eventos, as experiências. E o hipotálamo está conectado ao hipocampo. O hipocampo está conectado, eles estão conectados à amígdala. Quando você dispara de alarme falso, emoções. Veja, o funil, cada pensamento, cada aprendizagem, ele vai passar num funil de ideias. E lá no bojo, lá, não passa mais de um. Você vai salvar. Como você salva 2 programas ao mesmo tempo na internet? No seu computador, desculpa. É impossível. Não existe computador, por mais fodástico que seja, não existe no mundo, nem o quântico. Não existe um computador que salve 2 programas ao mesmo tempo. O cérebro é muito mais potente que o computador. Em cada célula que você tem agora, neuropeptídeos estão disparando na corrente sanguínea dos pensamentos e gerando aí, absorvendo 100 programações em 1 segundo. Nenhum computador faz isso. Toda a complexidade que cuida aí do pâncreas, dos rins, tudo isso só pode ser interferido pelos seus pensamentos discrepantes, totalmente digressivos, fora de um contexto normal, coerente. É você que interfere na boa saúde cognitiva. Então aprenda que a mente vai desenvolver seu cérebro agora. O cérebro vai cuidar do corpo e o corpo evolui, o espírito. Movimento sacádico. Como funciona o movimento sacádico? Da esquerda para a direita, esquerda, direita, é aquela punheta, né? Bom, como funciona? Eu estou lendo uma frase. Você vai começar a observar agora como você vai empreender toda essa operação cognitiva. Quanto mais rápido, melhor. Mas para isso é necessário você ter uma estrutura cognitiva, toda uma arquitetura mental voltada para ter essa performance, esse desempenho. E para isso você precisa de uma ordenação de ideias organizadas na sua corrente de pensamento. Para o funil de ideias chegar lá na frente, tem uma hierarquia. O que é mais importante você resolver primeiro. Tá? Então todo esse sistema organizacional de ideias é do funil da mente. Você precisa, no momento que você está aprendendo leitura, assuntos que são muito mais... Você é neófito, que são novos, você precisa de adaptação, assimilação e equilibrar todo esse processo dentro do hipocampo, para ao curto prazo não se dissolver em 3 minutos e 50 segundos, como se você fosse um peixe que morde a isca, daqui a 4 minutos ele esquece, o cara joga ele no rio de novo, pega a isca, ele morde a isca de novo. Vai acontecer isso, se você achar que você é o cara que vai ler rápido, vai ter leitura dinâmica, neuroassociativa e vai aprender tudo, é mentira. Você vai ser mais um peixe, em 4 minutos você esquece tudo. Você precisa de memória de curto prazo, médio e longo prazo. Ok? Claro que traumas, eles estão incrustados na corrente de pensamento, na memória de longo prazo. Você tem que ressignificar isso, mas outras coisas importantes não podem sair. É importante você entender o que é reciclagem. Todo o processo cognitivo de reciclagem, para não ter lixo e nem criar um desmanche depois de uma sucata mental. Ok? E veja, com o movimento sacádico, eu quero que você pega uma frase costumeira de um assunto que você entende, que você não é neófito, que você entende, que você domina, e você vê quantos segundos você entende ali 3 frases, 4 frases, o trecho. Beleza? Depois você faz esse processo, começa a entender, vai treinar para entender os processos e fazer testes subsequentes, até chegar a um nível muito avançado de cognição, ok? Para isso você precisa de todo esse processo piagetano, que é adaptar, assimilar e equilibrar,
no mapa mental, no seu hipocampo, você precisa de zona de desenvolvimento proximal, que é Vygotsky. Esses caras foram assim, meio infelizes para a educação moderna, mas isso são sacações fantásticas. É o que existe hoje, até hoje. Né? Então, cada zona de desenvolvimento proximal, o que é? É você não ter mais ilhas dispersas de conhecimento, porque quando você está disparando na corrente de pensamentos, em conflitos e ambiguidades, que você se transforma numa pessoa um pouco desconectada do contexto, porque está nervoso, está discutindo com alguém, essas ilhas elas ficam mais dispersas, e depois do evento, depois do conflito, depois da ambiguidade, você fala assim, poxa, eu poderia ter falado aquilo e não falei. Não falou porque emocionalmente estava desequilibrado. Então é muito importante agora você entender que existe equilíbrio emocional para não gerar a programação do branco na hora de passar no concurso, de estudar um concurso, tá? Todo esse é um processo emocional. Na leitura, eu quero que você, voltando ao assunto do movimento sacádico, eu quero que você entenda o que é deficiência e o que é distração. O que é deficiência? É uma parte cognitiva de toda a sua arquitetura mental. Nós precisamos de uma reengenharia disso. É distração, beleza, é emocional. Ok? E como funciona isso? São gaps. Quais são os gaps que estão operacionais, funcionais no meu sistema de programação mental? Pode ser deficiência ou distração. A deficiência, onde advinha a deficiência? A deficiência advém de uma cognição. E como é que funciona o processo cognitivo? Bom, funciona que tempos atrás você é filho único. Isso pode ter gerado uma cognição deficiente, onde todos os desafios eram supridos pela sua mãe. Você filho é o mais novo de 4 filhos, numa família de 4 filhos, era o mais novo, tinha que gritar e não era totalmente ouvido. Então existia mais uma forma de comunicação comprometedora, uma vez que eu treinei meu cérebro a não ouvir pessoas e gritar na hora da discussão. Ok? Todas essas geram deficiências, geram problemas na área de Broca, quando você está conversando e aí começa a gerar um conflito emocionalmente desequilibrado, você tem disfemia, fica gago, porque gerou insegurança. Isso é um processo que é uma zona de desenvolvimento proximal junto com a programação. Aí esses metaprogramas vão se instalando. Toda vez que eu discuto com alguém, eu fico nervosa, eu fico gago. E aí fica funcionando essa deficiência. E distração? Distração é da parte emocional. Distração ela advém de ruminação do conflito, né? Geralmente a distração é ruminação do conflito. Aconteceu alguma coisa 3 horas atrás e eu estou igual uma vaca ruminando mastigando aquela capim no pasto e não consigo fazer o sobrevoo, dar o zoom como se fosse uma águia avançando em direção ao alvo. Eu não consigo, eu fico só no sobrevoo, porque eu não consigo fazer 2 coisas, a minha mente consciente não consegue. Minha mente inconsciente é o processo de adaptação. Quando ela está no hipocampo, ela já faz parte da mente inconsciente na memória de longo prazo. Ok? Então, o gap, ele tem esse gap sobre a ruminação do conflito. Então, é um déjà vu, fica en passant, rápido daquilo que aconteceu, mas volta e meia você fica se perguntando qual seria a melhor performance, como poderia atacado mais, ou teria perdoado, e fica aquela coisa desagradável, repetitiva e cíclica. Outra possibilidade, conjecturas e estratégias. Você, na hora de fazer um movimento sacádico, ao invés de dar o sobrevoo e dar o zoom e atacar o alvo, você fica só no sobrevoo, naquela punheta intelectual, cometendo conjecturas das estratégias, conjecturando sobre as estratégias. Como é que eu vou fazer para ser feliz? Como é que eu vou fazer para namorar? Como é que eu vou fazer para ter desempenho sexual, ganhar dinheiro? Amanhã, que hora que eu vou acordar? Não interessa nesse momento. Ok? E o terceiro gap também é inferência da síntese, ou seja, aí já é um processo cognitivo. Você não tem uma robustez cognitiva quando você está no segundo movimento sacádico, o primeiro você não entendeu, por deficiência cognitiva. E essa parte intelectual você tem que ficar muito atento, porque nessa parte intelectual você vai entender que você a leitura foi atropelada, você atropelou a leitura, porque há segundos atrás eu li um contexto, não entendi, estou lendo o próximo contexto, mas estou pensando no contexto anterior, ou seja, estou fazendo uma inferência da frase anterior, que são sínteses complexas que eu não consegui assimilar.
E continuo lendo, interrompe, porque o processo é deficiente. Você precisa ainda se desenvolver para atender essa demanda intelectual. Ok? Nós vamos depois entender o processo, como funciona na leitura, a parte de movimento sacádico. Você tem uma cultura, você foi alfabetizado de uma forma fônica, fonética ou silábica. Se você foi pela fônica, você está ferrado. Se você foi pela silábica, tu está ferrado também. Todas as duas são uma porcaria. Você precisa passar para o próximo nível. Isso é uma questão de subsequente, de níveis subsequentes, ok? Se você não avançar para um estágio seguinte da cognição, você não consegue evoluir. Você fica um analfabeto funcional, como 80% das pessoas nesse país hoje. Então, a primeira coisa que nós temos que entender agora, que B com A não é Bá mais. E a segunda coisa que você tem que entender é que o fônico lê uma coisa, lê um contexto num processo de osmose totalmente na competência inconsciente, não vai fazer você ser o cara. Não vai te dar robustez, não vai te dar capacidade de criar zonas de desenvolvimento proximais e transformar essas ilhas de conhecimento num contexto único, como se fosse um bloco monolítico fantástico, e você faz sobrevoo. Então chega um repórter no meio da praça e totalmente num contexto digressivo, você está pensando lá no saldo bancário e o cara te faz uma pergunta atinente a um assunto que você domina, mas você não fez o sobrevoo, não fez o zoom e não atingiu o alvo. Você vai conseguir fazer isso com mais rapidez, ok? Então, fundamental para entender isso é o processo de leitura. Nós vamos entender, nós vamos treinar, a gente tem que treinar como uma palavra, um contexto e tópicos frasais e palavras-chave de uma frase que são mais importantes, a gente tem que dar o zoom e puxar ela, porque nesse momento você não vai ser fônico nem trabalhar a parte de silábica mais. Você vai entender que a palavra é um símbolo, e um símbolo tem uma semântica. Se eu vejo um óculos passando em 1 segundo, eu sei que aquilo ali é para melhorar minha acuidade visual. Se eu vejo um carro passando na estrada, é para levar de um ponto A para um ponto B. Isso cada vez mais. Quanto mais você treinar essa simbologia, mais treino de cognição, mais capacidade de assimilar, mais inteligente você fica. A memória é plástica. O cérebro é plástico. Todo o processo de ideoplastia está sendo estabelecido agora para você. Você que tem que determinar isso, ok? Essa primeira sessão é fundamental para você entender como vai funcionar seu hipocampo e como você pode rechear daquilo que realmente importa e começar a reciclar e tirar o lixo. Você tem que entrar no processo de reciclagem para entender o lixo e projetar na sua mente inconsciente como você pode ser capaz. Porque são 6 milhões de mapas mentais, você não deve ter 100 mil. Né? Você sabe qual é a chave que abre a porta, qual é o sistema operacional, relatórios do seu trabalho, mas não cabe 100 mil aí, onde você aprendeu. Ok? Então nós vamos ficando por aqui. Na próxima a gente vai começar a entender o que é a palavra, o que é a semântica e como a gente vai começar a absorver todo esse contexto e trazer para nosso entendimento, para todo o nosso processo intelectual, um nível de aprendizagem muito alto, muito acima da capacidade humana na média. Ok? Muito obrigado, até a próxima.